Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no Pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vô-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje segue para nós toda a temática que já enfrentamos estes últimos dias, que já ouvimos nestes últimos dias, do bom pastor, do pastor que dá vida por suas ovelhas, da ovelha que ouve a tua voz, a voz do pastor que conhece as suas ovelhas. Mas tem um grupo que ainda resiste a Jesus. E esse grupo se apresenta diante de Jesus e diz: até quando nos manterá em suspenso? Até quando manterá esse suspense? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Eles estão pedindo provas a Jesus de que Jesus é o enviado de Deus. Mas todo o Evangelho de João já nos mostrou que Jesus é o enviado. Todo o Evangelho de João já disse que Jesus veio em nome do Pai, veio pelo Pai, que Jesus Cristo que a lei de Moisés escreveu sobre Jesus. No primeiro capítulo do Evangelho de João já diz isto. Quando os discípulos encontram com Jesus, um deles diz, André disse: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Alguns estavam com o coração aberto e puderam ver em Jesus a realização das promessas. Outros estavam com o coração fechado. E quando o coração está fechado, não adianta Jesus fazer os grandes milagres, porque o coração não quer ver Jesus. Veja que no capítulo 6 do Evangelho de João, depois que Jesus multiplica os pães, realiza essa obra maravilhosa, dá de comer ao povo que estava à sua volta, os judeus perguntam para ele: que sinal realizas para que vejamos e creamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Então vejam, logo depois que Jesus Cristo havia realizado uma grande obra da multiplicação dos pães, e estava dizendo: eu sou aqui o pão da vida, quem crê em mim terá a vida eterna. O que eles estão perguntando? Que obras fazes?
E depois, no capítulo que nós estamos lendo, que é o capítulo 10, o final do capítulo 10, eles perguntam: até quando vai manter esse suspense? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus, com a sua vida, disse quem ele era. Jesus, com a sua vida, revelou toda a essência do seu ser. Revelou toda a plenitude da sua vida. Ele e o Pai é um. Ele é o enviado, ele é o escolhido. Mas por que essas pessoas então não reconheceram Jesus? Porque estão esperando de uma outra forma. Na cabeça deles, eles não estão esperando um bom pastor. Quem eles estão esperando? Na cabeça de um judeu, quem eles esperam? Eles esperavam um general. Eles esperavam alguém da casa de Davi, um rei segundo o coração de Davi, que fosse um grande militar, que viesse com um monte de espada e que acabasse com o povo opressor que estava ali na terra. Na cabeça de um judeu, eles estão esperando um general. Quem é que aparece? O bom pastor. Aparece aquele que não quer resolver as coisas pela violência, mas quer resolver pelo amor. Aparece aquele que não quer resolver as coisas simplesmente pela força, quer resolver pelo coração. O método de Jesus Cristo não é a violência. O método de Jesus Cristo não é acabar com tudo, é construir. Jesus esperava inclusive a conversão de todos aqueles que eram os opressores do povo de Israel, que eram os romanos. Jesus também esperava a conversão daqueles homens e não queria simplesmente a destruição daqueles homens. Basta nós lembrarmos um momento em que 2 discípulos de Jesus estavam caminhando com Jesus, e aí uma comunidade rejeitou, um grupo de pessoas rejeitaram Jesus, e eles disseram: não quer que a gente mande fogo do céu para acabar com tudo? Não é assim que Jesus queria resolver as coisas. Então vejam só, no momento em que Jesus Cristo não cumpre as expectativas que aquele povo criou a respeito daquele que seria enviado por Deus, à medida em que Jesus não cumpriu as expectativas deles, Jesus foi rejeitado. O que eles queriam era alguém que ali naquele momento os arrancasse da opressão, expulsassem todos os povos que estavam em volta deles e ficassem só Israel. É importante nós observarmos e nós estarmos atentos que em muitos e muitos casos as pessoas não acreditam em Jesus. Por quê? Porque não realizam as expectativas delas. Não que Jesus não realize essas expectativas, mas a pessoa quer que Jesus faça algo tal como ela pensa. Não adiantava Jesus, ou não adiantou Jesus realizar tantos bens como ele realizou. Ele não estava realizando o bem que eu queria. E se Jesus não está realizando o bem que eu quero, eu passo a duvidar dele. Eu passo muitas vezes a desacreditar no poder de Jesus Cristo, que tudo pode, que tudo quer fazer em nossas vidas. Mas que ao mesmo tempo, quando ele não faz, ou ele faz do jeito dele, e a gente não percebe que ele está fazendo, e a gente não percebendo que ele está fazendo, pensa que ele não está realizando na nossa vida aquilo que nós queremos, em muitas circunstâncias, nós acabamos desacreditando de Jesus. Realizou na vida da minha vizinha, mas não fez da minha.
Eu estava lá rezando no santuário Pai das Misericórdias. O que estava à minha direita foi curado. O que estava à minha esquerda foi curado. O que estava atrás de mim foi abençoado. O que estava na minha frente recebeu a graça. E eu, não. Como? A própria graça de estar na presença de Jesus Cristo já é uma graça imensa, maravilhosa. E a gente muitas vezes fica preso às pequenas graças. Eu não recebi uma graça aqui, eu não recebi uma graça ali, eu não recebi uma graça lá, eu não recebi uma graça cá. Mas comungou da própria graça que é o Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador. Então vejam só que nós precisamos estar muito atentos como esses homens rejeitaram Jesus Cristo porque não cumpriram as expectativas deles. E muitos casos, se nós não tomarmos cuidado, nós ficamos duvidando, questionando o amor de Jesus Cristo por nós, simplesmente porque Ele ainda não encaixou nos padrões que nós queremos. E se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é desviar um pouco o projeto dele, não desviar o projeto, mas mudar um pouquinho aquilo que nós pensamos dele. Mudar um pouquinho aquilo que nós imaginamos dele. Por quê? Para que Deus não encaixe simplesmente nas nossas cabeças, nas nossas mentes. Como nós estamos vendo. Esperavam um grande líder militar. Vem alguém sentado num burrinho. Jesus Cristo. Esperava um grande líder. Vem alguém manso e humilde de coração. Esperava um grande militar. Vem o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O método de Jesus Cristo é entregar a vida, é dar a vida, é oferecer-se inteiramente a nós e de uma forma toda especial, nesse tempo que nós vivemos, oferecer-se inteiramente a nós por meio da Eucaristia, algo que humanamente falando é extremamente simples. Água e farinha de trigo misturado que vai ao forno. Humanamente falando, algo muito simples, nada muito miraculoso, mas é o dom de Deus. O dom de Deus para nós é muito simples e nossos olhos têm que sempre estar muito atento a Ele. O nosso dia a dia é muito simples e Deus está realizando o teu plano de salvação no nosso dia a dia. E se a gente não abrir os nossos olhos, se a gente for esperar as grandes obras, se a gente for esperar simplesmente os grandes acontecimentos, nós não vemos a ação de Deus que está acontecendo. E os nossos ouvidos se fecham. Se fecham por quê? Porque nós queremos que Deus grite. Mas no fundo, o que é que Deus faz? Só sussurra. E se a gente não está com o ouvido afiado, com o coração afiado, muito atento à voz do bom pastor, a gente perde a ação de Deus que está acontecendo em nossa história. Por isso, eu encerro com vocês dizendo: Deus, Jesus, já realizou obras maravilhosas em nossas vidas. E inclusive realizou obras maravilhosas na sua vida. O próprio fato de Jesus Cristo ter se entregado na cruz é uma imensa obra de salvação. E não se contentando simplesmente a se entregar na cruz, se entrega agora na Eucaristia. O que mais que nós precisamos para acreditar em Jesus? O que mais nós precisamos para de fato depositar toda a nossa confiança em Jesus? Muitas e muitas vezes estamos presos às pequenas coisas comparado àquilo que Ele já fez. E a gente só acredita em Jesus se Ele fizer as obras menores do dia a dia. Uma cura aqui, um milagre ali, um isso aqui, um aquilo.
Coisas mais simples do que aquilo que ele já próprio fez. Ter se entregue na Eucaristia por nós, ter entregue o seu corpo na cruz por nós, ter nos salvado, ter nos libertado. Precisamos acreditar mais em Jesus. Precisamos acreditar mais e muito mais em Jesus. Não por aquilo que ele simplesmente faz, mas aquilo que ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele é o bom pastor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. E ele já se declarou. Ele e o Pai são um. Existe uma comunhão tão linda. Existe uma comunhão tão profunda. Existe uma relação tão profunda de Jesus Cristo com o Pai, que ele é capaz de dizer: eu e o Pai somos um. Olhe para mim, está olhando para o Pai. Relacione comigo, está relacionando com o Pai. Ame a mim, está amando ao Pai. Siga a mim, que está seguindo ao Pai. Essa é a experiência da comunhão profunda entre Jesus e o Pai, que se declara numa profunda unidade com Ele. Que o Senhor nos conceda a graça de a cada dia das nossas vidas poder viver nesta unidade com Jesus. Unidade de coração, unidade de mente, unidade de pensamentos, unidade de amor e principalmente unidade de fé. Acreditem em Jesus. Jesus já realizou as grandes obras pelas quais nos dá extrema condição de dizer: Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.